Mais um caso de violência em São Paulo. Dessa vez, a vítima foi um adolescente de 15 anos. O rapaz foi agredido e baleado por bandidos depois de reagir ao assalto na porta da casa da namorada. O crime foi registrado por vizinhos e pela câmera de segurança da portaria de um condomínio na Rua Diana, em Perdizes, zona oeste de São Paulo. A vítima visitava a namorada quando foi surpreendida por um criminoso armado. O assaltante toma o celular do jovem que, depois de entregar o aparelho, reage ao assalto. Durante a briga, outros 2 criminosos disfarçados de entregadores por aplicativo aparecem e agridem o adolescente. E, em seguida, o jovem foi baleado. Os registros mostram que crimes como este não são isolados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, 2.171 casos de roubo foram registrados na região de Perdizes entre janeiro e outubro deste ano. A gente fica com medo, né? A gente tenta se proteger o máximo que dá, mas também não dá para evitar muita coisa. Eu vi bastante gente falando de assalto com bicicleta, que ultimamente piorou bastante. Bastante gente de bicicleta passando e assaltando, esse tipo de coisa, moto também. Deu uma piorada, mas em todo lugar, né? E que não dá para ficar vacilando com o celular, né? Você tem que andar com o celular mais escondido, porque é o que eles estão roubando aqui é celular mesmo, né? Então, quando a gente sai, tem que sair com o celular. Eu tô com o celular aqui no bolso, mas eu tava com a mão no bolso, assim, até agora para tampar. Tirei porque a gente chegou agora. O celular escondido dentro de bolsa. Porque se você anda principalmente mexendo na mão, passa a bicicleta, leva, que você nem vê. Aí tá complicado. O adolescente foi socorrido até o pronto-socorro do Hospital das Clínicas de São Paulo. Segundo a família, ele passou por uma cirurgia e não corre risco de morte. Segundo a polícia, um dos suspeitos já foi detido e uma das motos usadas na ação, apreendida. Assim que a gente tomou conhecimento dos fatos, já fomos atrás de imagens, né, conseguimos identificar a participação, a utilização de uma motocicleta de locação, né, nesse crime. Através do rastreamento, identificamos quem tinha locado a motocicleta e aí em pesquisas identificamos o autor que efetuou o disparo. Então nós temos preso aqui quem locou a moto, não sabemos se ele estava ou não na cena, estamos apurando. Inicialmente a gente acredita que ele esteja. E o irmão dele, que foi reconhecido fotograficamente pela vítima e que realmente quem atirou nela, né, naquele momento. E 2 criminosos foram presos em flagrante depois de sequestrarem um homem na zona norte de São Paulo. É mais um caso conhecido como o golpe do Tinder. As imagens de uma câmera de segurança flagraram a ação. A vítima é esse homem que aguarda fora do carro, na entrada de um condomínio, a pessoa com quem marcou o encontro pelo aplicativo de relacionamento. Instantes depois, ele é cercado e rendido por 5 criminosos armados. Os bandidos fogem no carro da vítima. Segundo a polícia, o homem conversava com a mulher havia 3 dias e resolveu marcar o encontro na noite de ontem, quando comemorava o aniversário. A celebração acabou sendo bem diferente do previsto. Foram mais de 10 horas sob o poder dos criminosos. Ele foi agredido e ameaçado de morte. Durante a madrugada, os militares abordaram os criminosos no carro da vítima. Eles conseguiram fugir, mas através do sinal do GPS do celular e de câmeras de segurança de imóveis vizinhos, os policiais encontraram o cativeiro, onde o homem era mantido refém no Parque Taipas, na zona norte da capital. No local, Jonathan Serafim da Silva e Fabrício Ferreira Medeiros foram presos em flagrante por roubo e extorsão e tiveram a prisão preventiva pedida à Justiça. Jonathan era fugitivo da Justiça e tinha um mandado de prisão em aberto. Os outros 3 envolvidos no sequestro foram identificados e estão sendo procurados. Um homem foi preso com meia tonelada de cocaína em uma operação conjunta entre a Polícia Civil de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal do Mato Grosso. A droga estava escondida num caminhão carregado de milho e seguia de Goiânia para Santa Catarina. O motorista, que receberia R$10 mil pelo transporte, vai responder por tráfico de drogas. A cocaína interceptada está avaliada em R$90 milhões. O desabamento do teto de uma igreja em Moctezuma, no interior de Minas Gerais, deixou 80 pessoas feridas, sendo 8 com gravidade. A igreja amanheceu isolada pela Defesa Civil por causa do risco de novos desabamentos. Peritos e técnicos da Defesa Civil foram acionados para ajudar nos trabalhos de remoção dos entulhos.
Já foi isolado todo o espaço, a gente constatou o que poderia ser feito. O que foi feito foi tirar todo o material que estava ali no meio ali da igreja, onde não tinha nenhum risco. Ontem à noite, durante uma chuva, parte do teto da igreja desabou. O lugar estava cheio, com cerca de 300 pessoas que participavam de uma missa de crisma e em celebração ao Natal. 80 pessoas foram atingidas pelos escombros e levadas para hospitais da região. 72 já receberam alta e 8 seguem internadas. Passando as orientações para que não se adentre ao local, para que se mantenha o isolamento e que se tome os devidos cuidados até a Defesa Civil Municipal providenciar o escoramento da estrutura para a retirada dos pertences que ainda se encontram no local e dos bancos e dos utensílios aí da igreja. De acordo com a Prefeitura de Montezuma, além da chuva, o estado precário da madeira que sustentava o telhado teriam causado o colapso da estrutura. Pois é, e essas fortes chuvas que atingiram várias cidades mineiras ontem, né? E a Defesa Civil de Minas Gerais já mantém o alerta para a possibilidade de mais temporais no estado nos próximos dias. Choveu forte em Manhuaçu, a 200 quilômetros de Belo Horizonte. Esse motociclista foi surpreendido pela força da água e arrastado. Testemunhas ajudaram no resgate. Uma enxurrada assustou também os moradores de Capelinha. A avenida virou um rio. Um homem precisou se agarrar em um carro para não ser levado pelas águas. O rio que corta a cidade transbordou e os ventos chegaram a 60 quilômetros por hora. Não houve feridos. As ruas de Capinópolis, no Triângulo Mineiro, ficaram completamente alagadas. Esse homem se arriscou para tentar salvar a moto. A rodovia que passa pela cidade precisou ser interditada. A previsão é de mais chuvas nos próximos dias. Voltamos em 30 segundos. E agora chegou o momento da nossa equipe visitar o Natal de Curitiba, capital do Paraná. E ó, tem atração para tudo que é gosto, Gabi. Pois é, uma delas nasceu da paixão de uma família pela data. E o que era só uma brincadeira se transformou num evento, Mauro, milionário. Estamos em Curitiba, região que investiu muito para se transformar na cidade do Natal. Aqui, o trânsito é interrompido para o desfile da majestosa Maria Fumaça. Ela percorre com elegância os trilhos da capital paranaense em direção a Morretes, levando o Papai Noel. Curitiba tem uma das ruas mais iluminadas do Natal. Graças a uma tradição criada pela família Moleta, todas as casas ganharam uma decoração especial e a rua foi coberta por uma manta de luzes. A ideia veio do patriarca da família, o senhor Vanir. Sempre foi apaixonado pelo Natal. Em 96, a gente começou meio numa brincadeira que compramos uma porção de joguinhos daqueles mais antigos que a gente tinha. E aí depois, 20 joguinhos 20 joguinhos minhas cunhadas e tal. E a turma começou a visitar. Os visitantes passam de casa em casa. Cada uma pertence a alguém da família Moleta. Os portões ficam abertos para quem quiser conhecer os jardins e quintais. Com este cenário tão lindo, todo mundo quer garantir uma foto. Olha essa roda d'água na Gruta do Presépio. Bem perto dali fica a maior árvore de Natal de Curitiba, com 27 metros de altura. Existe também uma trilha da Mata Atlântica e os Moleta construíram uma casa para o Papai Noel no meio do bosque. Papai Noel foi até que muito legal. Ele me deu uma bonequinha neném e ela tá dormindo lá em casa. Ele me deu uma boneca e um celular que eu sempre quis, que faz parte do meu desejo na cartinha que meu pai esqueceu de escrever, mas tudo bem. Meteor, mas não conta pra ninguém. Não, ninguém vai ficar sabendo. Tá bom. Com milhares de visitantes chegando para ver a atração, foi preciso criar uma estrutura para o público. O espaço conta com praça de alimentação, banheiros químicos e fraldário. Maravilhoso, encantador. Cada detalhe, cada entrada assim é espetacular, bem bonito. O custo para manter a rua iluminada é de mais de R$1 milhão.
É uma satisfação ver todo mundo tirando foto, postando, as pessoas aproveitando isso aqui no clima natalino. Isso não tem preço. Não tem preço que chega uma família, você recebe um abraço de uma criança que adorou os enfeites, não tem preço. Isso aí é indescritível. No centro e em apresentações limitadas, fica a atração mais tradicional de Curitiba. O Coral de Natal do Palácio Avenida recebe todos os anos, desde 1990, 70 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, de 7 instituições de acolhimento daqui de Curitiba. Para que a apresentação seja impecável, os pequenos cantores ensaiam durante o ano todo. A Kimberly, de 15 anos, canta no coral há 6. Você fica muito ansiosa, mas como teve essa oportunidade, né, o Doce me deu essa oportunidade, então eu aproveito com todas as possibilidades que eu tenho. Mas a ansiedade vai embora assim que as janelas do palácio se abrem e a música começa. Olha a Kimberly aí, toda desinibida, cantando e dançando. Em sua 33ª edição, as apresentações mais uma vez encantaram o público. Boas festas! Ho, ho, ho! É bonito. E por causa dos feriados de Natal e de Ano Novo, aqui no Brasil, as rodovias que ligam a capital paulista ao interior e ao litoral devem ficar lotadas. A repórter Júlia Firmino acompanha a movimentação das estradas e fala com a gente ao vivo. Boa noite, Júlia. Boa noite, Mauro, Gabriela e todos que acompanham aqui o Rede TV News. É isso mesmo. A previsão é de que mais de 5 milhões de veículos passem aqui pelas rodovias do estado de São Paulo entre esse final de semana do Natal e o do Ano Novo, que é o próximo. Então, tanto em direção ao litoral quanto em direção ao interior paulista, essa é a expectativa. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, equipes operacionais serão reforçadas em todas as estradas. No sistema Anchieta Imigrantes, a estimativa da concessionária Ecovias é que mais de 1 milhão de veículos desçam a serra, em direção às praias da Baixada e Santista. Já no sistema Anhanguera Bandeirantes, devem circular cerca de 1.200.000 veículos em direção ao interior do estado. Agora à noite, o fluxo de veículos ficará ainda mais intenso em todas as saídas da capital paulista e amanhã o trânsito deve ficar carregado entre as 9 da manhã e as 3 horas da tarde. Na segunda-feira, que é o dia do Natal, o maior movimento está previsto entre as 2 da tarde e as 10 horas da noite. Agora a gente acompanha ali o fluxo na Castelo Branco, que no sentido capital está mais tranquilo, mas no sentido interior está mais carregado e aí o motorista precisa ficar um pouco mais atento. Gabriela, Mauro. Obrigada, Júlia. Boa noite para você. E olha só, em Belo Horizonte, a repórter Patrícia Contaldi acompanha agora a movimentação de passageiros na rodoviária da capital mineira. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauro, a todos que nos acompanham. Bastante movimentada a rodoviária aqui de Belo Horizonte. Uma operação especial foi montada até o dia 2 de janeiro. Nesses dias de festas, são esperados cerca de 500 mil passageiros. 500 mil passageiros, a maioria deixando aí a capital mineira para passar o Natal e o Réveillon no interior de Minas e em outros estados. O litoral do Espírito Santo, Rio de Janeiro e a Bahia são os destinos mais procurados. Segundo a administração do terminal, hoje é considerado o dia mais movimentado entre embarques e desembarques. São esperadas mais de 40 mil pessoas. Isso representa um aumento de 3% em comparação com as datas do ano passado. É muita gente levando os presentes na bagagem ou já saindo de férias. A orientação para quem vai embarcar é chegar com pelo menos 1 hora de antecedência. Os passageiros devem lembrar de usar o cinto de segurança, que é obrigatório também nas viagens de ônibus. Um alerta necessário, já que nas últimas horas foram registradas várias batidas, acidentes graves aqui em Minas Gerais. Muitas envolvendo ônibus de turismo. Em apenas uma batida, 5 pessoas morreram. É o que vamos acompanhar agora na reportagem.
Câmeras de segurança registraram um momento que o motorista não obedeceu a parada obrigatória em um trevo da rodovia MG 267, em Serrania, no sul de Minas. A caminhonete bateu no ônibus que saiu da pista, capotou 5 vezes e ficou tombado. O coletivo seguia de Poços de Caldas para Belo Horizonte. Um passageiro de 70 anos, que era peruano, morreu preso às ferragens. 9 pessoas ficaram feridas e continuam internadas. Na BR-040, no trecho entre a capital mineira e o Rio de Janeiro, foram registrados 2 acidentes. 5 pessoas morreram na batida envolvendo uma ambulância e uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do carro de resgate perdeu o controle da direção e invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Chovia na hora do acidente e o veículo estava com os pneus carecas. Hoje aconteceu um acidente aqui na 040, aqui, ó. Então, cuidado aí, pessoal. Na outra ocorrência, um carro bateu na caçamba de uma carreta e ficou totalmente destruído. O motorista morreu na hora. Boa parte dos acidentes, ou seja, aqueles acidentes mais graves que nós atendemos no nosso dia a dia, estão diretamente ligados à velocidade incompatível. É fundamental que o motorista adote uma postura mais defensiva. Cuidado com as chuvas. A chuva é um dificultador. Na BR-381, no anel rodoviário de Belo Horizonte, uma carreta carregada com 27 toneladas de carvão tombou durante a madrugada. O motorista relatou que perdeu o controle do veículo ao ser fechado por um caminhão que fugiu do local. As pistas foram interditadas e os motoristas precisaram de muita paciência na saída para o Espírito Santo. Os agentes reforçaram a segurança e abordaram alguns motoristas. Até a próxima semana, cerca de 2.000 agentes vão fiscalizar pontos estratégicos das estradas mineiras. Prudência, responsabilidade acima de tudo. Não há como se falar em redução de acidentes se não houver a colaboração e a participação dos motoristas. Prudência, prudência, prudência. Rede TV News volta já. Pela primeira vez desde 1991, a maior parte da população do Brasil se declarou parda, segundo o IBGE. Os dados são do censo de 2022 e foram divulgados hoje. Com resultados, pardos se tornaram o maior grupo racial do país. Em relação a 2010, o número cresceu 11,9%. Segundo o estudo, 92 milhões de brasileiros se autodeclaram pardos, cerca de 45% da população. Em seguida, vem os que se consideram brancos, 88 milhões de pessoas, o que representa 43% dos habitantes. 20 milhões se autodeclaram pretos, aproximadamente 10% dos brasileiros. Já os indígenas e amarelos representam cerca de 1% dos que responderam ao censo. Os negros são a maioria no Nordeste, Norte e Centro-Oeste. A Bahia é o maior estado com aqueles que se autodeclaram pretos, ou seja, 22% da população, enquanto os brancos são 19%. Já no Sul e Sudeste, aqueles que se autodeclaram brancos são a maioria. O Pará é o estado onde as pessoas mais se identificam como pardas. São cerca de 70% dos paraenses. A maioria de brancos foi registrada no Rio Grande do Sul, 78% dos gaúchos. Pelo levantamento, a maior população indígena está em Roraima, que representa 15% dos habitantes no estado. A gente tem uma variação na composição da população quando compara os períodos entre os censos. De 91 a 2022, a gente vê, com algumas variações, uma movimentação da população com diminuição da quantidade de pessoas que se declararam brancas, um aumento das pessoas que se declararam de cor-raça preta, indígena e parda, e uma estabilidade das pessoas que se declararam de cor-raça amarela. E agora, direto do Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de mais de 3 milhões de reais. E o Rede TV News volta logo depois. Fique com a gente, até já. O Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2024 no último dia antes do recesso parlamentar. A repórter Maria Ferreira acompanhou a sessão e tem mais informações pra gente, né, Maria? Boa noite para você.
Boa noite, Gabi, Mauro. Boa noite a todos que nos acompanham. O orçamento aprovado hoje tem um valor recorde em emendas parlamentares individuais, de bancada e de comissão. Esse valor chega a 53 bilhões de reais. A gente já tinha falado um pouquinho antes, mas hoje foi aprovado esse texto e confirma esses 53 bilhões de reais. Eu lembro que a lei orçamentária, ela sempre estima a receita e fixa a despesa para o próximo ano. O orçamento prevê o salário mínimo em R$ 1.421, mas esse valor pode ser reduzido para R$ 1.412, porque a inflação ficou abaixo do que era esperado. Uma das grandes questões da votação do orçamento hoje foi em relação ao montante destinado ao fundo eleitoral. Inicialmente, na peça que foi enviada pelo governo federal ao Congresso, o valor estimado para o fundo eleitoral das campanhas municipais do ano que vem era de mais de 900 milhões de reais. Mas o relator geral do orçamento, o deputado Luiz Carlos Mota, aumentou esse valor para 5 bilhões de reais, quase 5 bilhões de reais. Entre os críticos dessa proposta, desse aumento para 5 bi, está o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Vamos ouvir o que ele disse. Manifestei publicamente a minha defesa do financiamento público, porque considero democrático, permite que candidaturas que não teriam nenhum recurso possam ter, e isso é democrático para poder manter a pluralidade no Brasil. Mas, de fato, eu considero que é um equívoco nós estabelecemos um valor para a eleição municipal no parâmetro de uma eleição geral para presidente, governador, senador e deputados. O mais correto, na minha opinião, seria o valor da última eleição municipal, que foi em 2020, fazer as devidas correções, as devidas adequações e definir um valor que ficaria bem abaixo desse valor definido. E olha, o orçamento aprovado ainda manteve a meta fiscal de déficit zero, que é o equilíbrio entre o que o governo gasta e o que ele arrecada. Essa era a vontade do governo federal de manter essa meta fiscal em déficit zero. Mas para conseguir alcançar essa meta, a equipe econômica ainda está buscando 168 bilhões de reais em receitas. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou com jornalistas em um café da manhã e ele comentou a situação econômica do país. Vamos acompanhar na reportagem. O ministro Fernando Haddad deixou claro que hoje há um cenário favorável para a economia. Ele lembrou que todas as medidas de arrecadação enviadas ao Congresso foram aprovadas, como a taxação dos fundos exclusivos, apostas esportivas e a subvenção do ICMS. Vamos aguardar o ano, vamos tomar as medidas necessárias, vamos adicionar novas medidas se for o caso. Mas é importante a Fazenda continuar perseguindo a meta de equilíbrio fiscal, que é o que nós faremos no ano que vem, à luz dos acontecimentos. Apesar da vitória do governo na aprovação das medidas fiscais, o Congresso derrubou o veto do presidente Lula da desoneração da folha de pagamento. O custo é de mais de 9 bilhões de reais ao ano. O Ministério da Fazenda deve apresentar um conjunto de medidas que, de acordo com Haddad, vai ser alternativa para a compensação e, assim, evitar que a discussão chegue ao Supremo Tribunal Federal. A medida da semana que vem é para oferecer uma alternativa compensada, né, para a desoneração da folha, para não judicializar a matéria. Como eu não vou arrecadar aquilo que estava previsto, e vamos combinar que esse negócio foi prorrogado 1 milhão de vezes. Não era para acontecer isso, sabe? Não era para acontecer isso. Mas no Brasil é assim, depois que você botou o jabuti na árvore, ninguém tira. Haddad comentou a relação do governo com o Banco Central. O ministro espera que a instituição continue com os cortes dos juros. Depois de 4 reduções do Comitê de Política Monetária, a taxa Selic está em 11,75% ao ano. É a primeira vez que um governo tem que conviver 2 anos com uma diretoria do governo anterior. E com tudo isso, a coisa evoluiu. Evoluiu também porque houve uma aproximação, houve diálogo, houve tentativa de apresentação de argumento. São eles que vão decidir, entendeu? Os 9 lá que vão decidir, né? Eu tenho expectativa de manutenção dos cortes.
E a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta o mercado de apostas esportivas online, as chamadas bets. Com 292 votos favoráveis e 114 contra, o texto mantém a taxa de 12% de impostos sobre as empresas do setor. Os apostadores serão taxados em 15% sobre o ganho com as apostas. O projeto já foi aprovado pelo Senado e agora vai à sanção do presidente da República. E uma questão além das apostas esportivas online, a Câmara manteve também as apostas não esportivas, os chamados cassino online, que o Senado havia derrubado, mas a Câmara voltou a incluir no texto. E o presidente Lula participou hoje do Natal com catadores e pessoas em situação de rua e anunciou um programa para destinar imóveis da União para funções sociais, como moradias populares. Mais de 2.000 pessoas participaram do evento. O presidente assinou 2 acordos de cooperação. O primeiro para a emissão de documentos. Cerca de 80% dos catadores brasileiros não conseguem acesso a direitos básicos, como saúde, educação e previdência social, por falta de documentação. O segundo acordo prevê investimentos para capacitação. Durante o evento, também foi oficializada a cessão de um terreno ocupado há mais de 20 anos por uma associação de recicladores do Distrito Federal. A medida faz parte do Programa de Democratização dos Imóveis da União, que deve ser formalizado no início de 2024. Só o INSS teria mais de 3.000 imóveis, que serão usados para fins sociais, como moradias populares. A gente tem que usar os imóveis da União para beneficiar o nosso povo. E desde o início a gente tem feito um trabalho enorme a pedido do presidente para que a gente possa mapear tudo o que tem e ver as grandes demandas da população brasileira de habitação, de regularização fundiária, de espaço para ter escolas, ter hospitais e ter também moradia para muita gente que está precisando. Ela tem orientação do governo para pegar todos os prédios públicos que o governo não utiliza, todos os prédios públicos, e a gente fazer uma distribuição sensata para que a gente possa dar ao povo o direito de viver com decência. Tem prédio que dá para ser transformado em moradia, tem prédio que a gente tem que vender e utilizar o dinheiro para fazer outra coisa. Tem terrenos e terrenos e terrenos e terrenos que a gente pode fazer a doação para, inclusive, o preço da casa sair mais barato para o povo. O presidente também reclamou do valor cobrado pela energia elétrica no Brasil e disse que o governo deve discutir o tema com o Conselho Nacional de Política Energética. Lula ainda afirmou que os pobres são os mais prejudicados. A energia brasileira hoje, ela tem uma coisa estúpida. Nós temos a energia que é vendida no Mercado Livre. A energia que é vendida no Mercado Livre, ela é vendida para empresários, sobretudo grandes empresários. E o que é absurdo, os empresários que estão no Mercado Livre pagam R$260 o megawatt. O povo pobre paga 670 megawatt-hora. Ou seja, o povo pobre está pagando quase 3 vezes mais que o povo rico. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou a nova lei de zoneamento da cidade. Alguns pontos geraram críticas, como que permite a construção de prédios mais altos no meio dos bairros. O texto segue para a sanção do prefeito Ricardo Nunes. Uma das leis mais importantes da cidade foi aprovada por 46 votos a favor e 9 contrários. É através dela que a administração municipal define os tipos de construções permitidas para cada região. A lei de zoneamento segue as diretrizes de outra lei, de 2014, conhecida como Plano Diretor, que orienta o crescimento e o desenvolvimento urbano da cidade. A cada atualização do Plano Diretor, a lei de zoneamento também precisa ser reeditada. E foi isso que os vereadores fizeram na sessão de ontem. Entre as principais mudanças está o aumento no limite de altura para as chamadas zonas mistas e zonas de centralidade. Nas zonas mistas, a altura máxima das novas construções passa de 28 para 42 metros. Nas zonas de centralidade, o limite vai de 42 para 60 metros. Também houve mudança em relação aos arredores de vilas. Nessas regiões, os prédios têm limite de altura.
Porém, agora os moradores podem vender a área para construtoras, que poderão construir edifícios compatíveis com o zoneamento local. Outra aprovação polêmica foi a liberação de moradias populares em áreas de preservação ambiental. Terão as zonas de centralidade, as zonas mistas, que já estão dentro do centro expandido da cidade, dentro dessas duas macro áreas que já têm a sua infraestrutura urbana, inclusive a infraestrutura de transporte. Então muito se critica, mas pouco se fala que são só que é só dentro desse centro expandido, inclusive com a intenção de trazer a população que mais precisa, de menor renda, mais próximo também desses centros, que não só da infraestrutura urbana, mas que também que oferece mais emprego e renda dentro da cidade. Para esse especialista, incentivar as construções nos bairros mais afastados do centro incentiva as pessoas a utilizarem o carro como meio de transporte, o que, segundo ele, vai contra o plano diretor da cidade. Ou seja, muitos empreendedores vão preferir para o miolo do bairro do que ficar no eixo, porque ali ele tem mais liberdade, mais carros nas ruas, porque obviamente quem está longe do metrô, do corredor de ônibus, vai preferir pegar o carro, vamos ter mais carro na rua, mais emissões de CO2. Aqui na Avenida Rebouças, por exemplo, o cenário pode mudar bastante caso a lei seja sancionada, como foi aprovada ontem na Câmara. Nesse lado ímpar da avenida, onde existem construções mais baixas e pequenos comércios, poderão ser construídos prédios bem mais altos e grandes estabelecimentos comerciais de maior movimento. A lei de zoneamento também alterou os processos de tombamento na cidade. Agora, além da aprovação do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental, o CONPRESP, os tombamentos terão que ser aprovados pela Câmara. Tradicionalmente, no Brasil tem uma legislação de proteção que vem de 1937. E os conselhos são conselhos constituídos por pessoas especialistas, pessoas que têm capacidade de discernir, de decidir. Eles têm autonomia para fazer essa decisão. O texto ainda precisa ser sancionado pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Eu não tenho dúvida que o prefeito irá sancionar essa lei até no máximo dia 20 de janeiro. Então nós teremos aí praticamente 28 dias para que a gente possa discutir ainda com o Executivo quais são esses pontos para a sanção. Eu acredito que na maior parte desse projeto deverá ser sancionada. Daqui a pouco as notícias do esporte. Não deu para o Fluminense na final do Mundial de Clubes. E o Rede TV News volta já.